Oi, gente. Hoje eu quero conversar com vocês sobre reinventar a esquerda brasileira e estratégias que eu vejo como possibilidades para a gente começar a ir pensando essa questão. Também queria dizer para vocês que isso é meio que óbvio, né? Eu não vou resolver todos esses problemas e não vou dizer tudo que eu tenho a dizer sobre esse assunto em um único vídeo. Então essa vai ser uma série de vídeos que nós vamos começar agora. E eu ainda estou pensando no nome, se é reinventar a esquerda brasileira, se é reinventar o campo progressista, não sei ainda o nome, mas, enfim, vocês podem dizer o que é que vocês acham nos comentários. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, tem sessão de diálogos e o Filosofia Popular. Eu peço que vocês explorem aí o canal para vocês conhecerem as outras sessões. Pois bem, gente, o que é que eu posso falar para vocês sobre reinventar a esquerda brasileira? Primeira coisa que eu acho que a gente precisa dizer e que eu gostaria de dizer para vocês, talvez vai desagradar vários grupos aí, mas eu tenho essa coisa de querer ser sincero com vocês, mesmo quando eu sei que vou desagradá-los um pouco. Mas eu queria dizer para vocês que ficar procurando culpados agora pela derrota não é uma atitude correta. Alguns vão dizer, Ciro deveria ter feito um apoio mais explícito. Olha, ele disse ele não e democracia sim. Nas entrelinhas, para mim, está claro. O pessoal cirista vai dizer, o PT não deveria ter tido o candidato próprio, o PT errou nisso e daquilo. O PT fez aquele problema lá com o PT e o PSB, fizeram um acordo de neutralidade e o PSB, um importante partido, ficou neutro. É verdade, mas isso foi estratégia eleitoral, eles estavam disputando dentro do campo da esquerda. Ou seja, a gente não deve agora pegar essas disputas político-partidárias e colocar elas como centrais para balizar o nosso diálogo. Não, existem outras questões mais importantes que devem orientar a nossa união, porque nós precisamos, justamente por estarmos em uma situação de inferioridade, unir todas as forças. O PT é uma força importante, o PDT é uma força importante, o PSB, vários setores do PSB é uma força importante, nós precisamos do PSOL, nós precisamos do PCdoB, todas essas forças são importantes. E temos que fazer críticas quando elas não fizerem, digamos assim, uma adoção da agenda, que eu acho que é a agenda fundamental para que o campo construa essa grande frente de esquerda. Essa é uma das estratégias que eu gostaria de falar com vocês. E eu acho que nós temos muito a aprender com os progressistas, o setor progressista nos Estados Unidos, por incrível que pareça. Para minha felicidade, eu não compartilhei isso com vocês antes, porque eu estava meio que pressentindo um domingo triste, e aí eu não queria compartilhar uma felicidade pessoal ia parecer muito egoísmo diante do cenário. Mas agora que a eleição passou e nós estamos nos reconstruindo, eu acho que vale a pena dizer que meu artigo científico, o aparente paradoxo das eleições norte-americanas de 2016 e o futuro pela luta dos direitos sociais e tal, esse artigo foi publicado na revista Saúde em Debate. E eu vou talvez fazer um vídeo sobre o artigo, mas esse artigo tem muitas pistas, eu acho, acredito, que para a gente pensar. Porque no setor progressista, na forma como Bernie Sanders e o setor progressista, e repare, nos Estados Unidos, os progressistas estão enfrentando o grande lobby, o pensamento conservador, fundamentalismo religioso. Lembra alguma coisa? Ou seja, eles começaram a enfrentar antes o que nós vamos enfrentar agora. E eles estão crescendo, e eles estão se fortalecendo. E hoje, a maior liderança política dos Estados Unidos, em termos de popularidade, é Bernie Sanders. E Bernie Sanders, para quem não sabe, está à esquerda do PT. Ele está, basta vocês olharem os posicionamentos políticos dele, em muitos sentidos, esquerda de como o PT governou. E propõe medidas que estão à esquerda do PT. E, mesmo assim, ele se tornou o mais popular político dos Estados Unidos. E como é que ele conseguiu isso? E o que é que a gente pode aprender com isso para balizar essa nossa reinvenção? Vamos a ela.
Primeira coisa, a questão do financiamento das campanhas. Aqui no Brasil, a gente já proibiu financiamento empresarial. Mas a forma como nós fizemos o financiamento com o fundo partidário e com financiamento de pessoas físicas, manteve muito do financiamento e do dinheiro sujo. E não foram criados mecanismos ainda poderosos para impedir o abuso do poder financeiro. E nós vimos o caso recente que ainda está sendo investigado. Não quero dar julgamento definitivo de uma coisa que ainda não foi devidamente investigada, mas, digamos assim, parece no mínimo muito suspeita, não é? Do que envolveu o WhatsApp e tudo mais. Pois bem, e nós tivemos o exemplo nos Estados Unidos da Cambridge Analytica, ou alguma coisa assim, não me lembro exatamente o nome, mas que mexeu com o Facebook. Vocês lembram? E o Mark Zuckerberg teve que dar depoimento e tudo mais. Nós precisamos defender uma reforma aí muito importante. E qual é a minha proposta, que eu já deixei até em outros vídeos? Eu defendo que o financiamento seja exclusivamente feito por pessoas físicas com limite de meio salário mínimo. E que, fora isso, o partido precisa produzir algo. Revistas, ou pode conseguir que os filiados paguem uma mensalidade e, em troca, dar um material e tal. Por que essa proposta é muito boa para a democracia, independentemente dos partidos? Porque os partidos que vão ter mais dinheiro são os partidos que conseguirem seduzir os seus filiados a doarem um pouquinho do seu dinheiro. E não vai beneficiar os partidos que conseguem seduzir os bilionários, os milionários. Porque cada pessoa vai ter um limite muito grande do que pode doar. Não é? E claro, vamos excluir completamente empresas. Além disso, isso tem o benefício moral de dizer o Estado brasileiro não estará financiando partido político nenhum. E a forma como funciona hoje o fundo partidário beneficia sempre os partidos maiores. E é essa estratégia que eu estou dizendo, se um partido pequeno aparecer e ele for sedutor, e ele for um partido que tiver muita adesão, ele vai conseguir muito dinheiro, porque o único meio de financiamento disponível é a partir de pequenas doações. E por que eu defendo isso? A campanha de Bernie Sanders, através de pequenas doações, sem receber financiamento de grandes corporações, foi uma campanha que quase venceu Hillary Clinton, sendo que Hillary Clinton tinha o apoio de praticamente todas as corporações. E hoje, Bernie Sanders, por não se corromper, por não permitir esse dinheiro sujo, se tornou o político mais popular dos Estados Unidos. Esse não é o único fator, claro que tem a ver com as coisas que ele defende e com a coerência da história de vida dele, mas esse é um fator muito importante. E essa estratégia está sendo seguida por todos os progressistas nos Estados Unidos. Ou seja, eles não aceitam dinheiro sujo. Dinheiro de grandes empresas eles não aceitam. Eles fazem o financiamento das campanhas através de pequenas doações. Essa estratégia deu uma solidez e afastou eles de uma coisa fundamental que tem a ver com o Brasil, que é a corrupção. Muita gente fala da corrupção estando no governo, mas as pessoas se esquecem que a corrupção, é óbvio, começa na campanha. Nas campanhas é que os compromissos que vão produzir futuros corruptos são estabelecidos. Se nós construirmos uma grande frente que diz não aceitamos dinheiro sujo e queremos reformar isso daí para impedir que haja corrupção, há um fortalecimento do ponto de vista moral e ético muito grande. E isso é fundamental. Não basta dizer eu não sou corrompido enquanto indivíduo. Não basta dizer meu partido não é o mais citado da Lava Jato. É verdade, é importante dizer, mas não é suficiente. É necessário defender uma proposta, uma estratégia concreta para reduzir a corrupção. No plano da política e em todas as esferas. E isso daí eu vou chegar lá nos outros itens. Mas esse é um aspecto fundamental e estratégico para se repensar. O segundo ponto vem da agenda. E aí existem itens prioritários e itens ético-morais. Quais são os itens prioritários? Os itens prioritários têm que ser a agenda econômica. Quais? Reforma tributária progressiva. Reforma da Previdência que acabe com os privilégios das cúpulas do poder.
e uma reforma que mexa nos tributos, a tributária, que mexa em heranças e mexe em dividendos empresariais, mexe em lucros, para fazer como os outros países e taxar progressivamente a herança, os dividendos e reduzir os impostos sobre consumo, sobre e dizer para as pessoas, olha, nossa proposta vai tornar a feira mais barata, nossa proposta vai tornar comprar televisão mais barato, nossa proposta quer estimular o consumo reduzindo o custo dele e quer extrair a riqueza de forma os impostos de forma progressiva para usar esse dinheiro para garantir uma saúde pública de maior qualidade, para garantir uma educação pública de maior qualidade, para garantir segurança de melhor qualidade. Aumentar o policiamento, sim, mas não aumentar a violência. Usar da inteligência para combater o crime organizado. E não brutalidade e autorização tola para matar. Isso nos diferencia dos nossos adversários políticos e isso coloca uma agenda claramente na questão das classes. Agora eu vou falar sobre a questão identitária. Alguns estão pensando, então quer dizer que a gente deve esquecer as questões identitárias? Não. Elas são importantes e o movimento feminista, o movimento LGBT e os outros movimentos sociais, o movimento sanitário são nossos aliados. Só que eles precisam compreender que a pauta de frente não pode ser essa. Porque nós vivemos numa sociedade muito conservadora. E a mudança cultural tem que acontecer não pelos governantes, o presidente da república. Tem que acontecer na militância do dia a dia. Tem que ser eu mostrando para você, mostrando para os meus familiares que respeitar homossexuais é uma coisa boa, que o homem não deve mandar na mulher e que quando eu digo para as pessoas que eu e minha esposa temos igualdade dentro da nossa casa e que nós nos respeitamos e respeitamos as nossas coisas, isso é a liderança pelo exemplo e pela militância junto a esses movimentos. A gente tem que dar força a esses movimentos, a gente tem que ter eles do nosso lado, temos que apoiar eles em medidas, mas a estratégia não pode ser colocar isso na frente, porque colocar isso na frente parece imposição. Parece que a gente quer jogar a goela abaixo essas pautas, e não pode ser. A gente tem que liderar pelo exemplo na questão identitária. E nas questões ambientais? Aí nós temos que ser muito fortes. Nós precisamos, nas questões ambientais, explicar para as pessoas que não é o futuro delas que está em jogo, mas o futuro da própria humanidade. Se o governo Bolsonaro, como tudo leva a crer, realizar um grande desmatamento na Amazônia, isso não vai prejudicar os brasileiros. Isso vai prejudicar todos os cidadãos do planeta Terra. Deu para entrar na cabeça? E então a ideia de uma revolução verde, de investir em meios de energia alternativos, deve ser uma coisa tanto para uma revolução industrial verde, quanto tecnológica e científica, quanto deve ser fundamentalmente uma defesa do futuro da humanidade. E nós devemos trabalhar isso do ponto de vista moral também. Falando para as pessoas, você quer que o seu filho viva num mundo em que ele vai precisar usar um aparelho para respirar? Ou você quer que ele viva num mundo que você possa dizer para ele, eu lutei pelo seu direito de ter um ambiente mais justo, um ambiente mais saudável, um ambiente que permite que você desenvolva a sua vida e que os filhos de seus filhos possam viver bem. Essa é uma questão que nós temos que abraçar com força, com unhas e dentes, porque ela é uma questão que a gente ganha. Ela é uma questão que no longo prazo nós vamos ganhar. No curto prazo, algumas pessoas podem pensar, André, essa é uma questão que o povo não está mobilizado. Mas essa, diferentemente das questões identitárias, essa é uma questão que as evidências científicas e tudo está vindo na nossa direção e que nós podemos utilizar ela, dinamizá-la, inclusive num projeto de modernização e de industrialização e de desenvolvimento. Porque ela tanto é econômica, quanto ela é ambiental, quanto ela é moral, ela é ética, ela envolve tudo. Então, esse é o segundo ponto, depois da questão do financiamento. E o terceiro ponto, como fazer grandes reformas?
E aí vem a defesa mais importante de todas. Para combater a corrupção, e no nível micro, de verdade, para garantir as reformas que vão acabar com privilégios, para poder ter maior controle sobre o Estado, o caminho, e para ter uma produção maior e um ambiente de trabalho ainda melhor, o caminho pode ser resumido em uma única palavra: democratização. O que é que você está falando, André? Alguns devem estar me perguntando. Democratização do Estado. Democratização dos espaços de trabalho, expandindo as cooperativas, não só agrícolas, expandindo cooperativas agrícolas, expandindo empresas cooperativas nas cidades. Aliás, quem puder, quem for prefeito, quem for governador e for progressista, tem que começar a fazer isso agora, para ter o que mostrar daqui a 2 e daqui a 4 anos. Por que a democratização em todos os espaços? Porque se você democratizar, o povo pode decidir contra privilégios, e aí corporativismos, politicagem, toma lá da cá, nós podemos derrotar tudo isso com a vontade popular. Então a democratização é o meio através do qual os privilégios serão derrotados. É o meio através do qual nós podemos derrotar para valer, a defesa de classes privilegiadas nesse país. A defesa de privilégios absurdos, penduricalhos, de gente que ganha mais de 100 mil reais por mês e tem dupla, tripla e quadrupla aposentadorias. Não só políticos, mas outros também. Então a democratização é a terceira e grande estratégia de como se faz as coisas e o que une todos. Por isso que quando a gente diz defendendo a democracia, não é defendendo apenas a democracia que nós temos. A democracia que nós temos, ela é importante, ela é necessária, mas ela é insuficiente. A democracia que nós temos não é substantiva. Quando eu disse no meu outro vídeo, a luta pela democracia perdura, é a luta para a construção de uma democracia ainda maior. Uma democracia onde nós podemos controlar o Estado. Agora se perguntem, será que a gente vai ganhar usando essa estratégia? Perguntem para alguém, qualquer pessoa. Pegue uma pessoa, chame, converse e pergunte. Vocês acham, pergunte para essa pessoa assim, você acha que os políticos de Brasília, financiados amigos de juízes, financiados por grandes empresários, vão mexer nos privilégios dos poderosos? Ou se o poder para mexer com essas reformas fosse via plebiscitos e tivessem as opções, quem você acha que mais provavelmente iria decidir contra os privilégios e a favor de reformas mais justas? Os políticos em Brasília, financiados e comprados pelos grandes empresários, pela agenda da bancada evangélica, bancada da bola, entendeu? Amiguinhos de juízes, amiguinhos de grandes procuradores, ou o povo trabalhador desse país? Quem teria mais a probabilidade de escolher em prol de mudanças que beneficiariam e melhorariam a saúde pública, a educação pública, a segurança pública, porque tem a segurança privada também. Enfim, quem seria mais provável? Eu garanto para vocês, se vocês explicarem isso, vocês vão ter a mesma experiência que eu tive quando eu fui de Uber daqui da minha casa para a faculdade e numa longa conversa falei com um motorista de Uber que me disse assim: André, poxa, você é historiador, tem mestrado, tem doutorado, você sabe muito mais do que eu. Eu não acho que nem eu deveria votar. E aí eu disse para ele: não, você deve votar, você tem esse direito. E ele me disse assim: não seria melhor um regime mais ditatorial? E aí eu disse para ele: não. E aí eu expliquei para ele que os privilégios são mantidos por pessoas que têm interesse investido e que ele é a pessoa mais qualificada que há para derrotar esses privilégios. Quando ele entendeu ele olhou para mim e disse: entendi. A democracia tem que ser maior. Porque se for, nós, eu, você, o povo que está na rua, a gente viu um monte de gente na rua, nós provavelmente decidiríamos
em prol de nós mesmos e não contra os privilégios deles, dessa elite. Elite política, elite econômica, elite entre os servidores públicos. Isso quem disse fui eu, não ele. Das elites, a classificação das elites. Mas ele percebeu, ele teve um momento assim, ele que estava tão inferiorizado, que se achava incapaz de decidir, que dizia que não tem conhecimento. Diferente de muitos motoristas de Uber, que são pessoas de nível superior, ele não teve essa oportunidade. Ele era uma pessoa mais simples. É uma pessoa mais simples, só que é uma pessoa simples que em uma conversa eu acordei ele. Mas eu não fiz ele sozinho. Ele se acordou. Ele apenas se permitiu me ouvir. E como eu fiz naquela conversa, vocês podem fazer com centenas de pessoas. Com centenas de pessoas, com milhares de pessoas. Talvez até milhões. Então eu quero dizer para vocês que essas são as 3 primeiras grandes estratégias. Nós precisamos nos fortalecer do ponto de vista moral com a questão do financiamento, porque isso vai nos fortalecer. Nós precisamos saber a nossa agenda e ter clareza das prioridades e daquilo que a gente precisa construir no dia a dia e que não podemos impor, que temos que construir no dia a dia pelo exemplo no respeito às pessoas que são diferentes de nós, na solidariedade, na empatia com todos que são diferentes de nós e daqueles que nos são iguais também. Ou parecidos, porque ninguém é igual a ninguém. Nem gêmeos são totalmente iguais. E nós precisamos construir uma democracia mais profunda, mais densa, mais substantiva. Ou como eu disse no meu livro A Nova Máquina do Tempo, uma democracia ampliada. Até me emocionei um pouquinho. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like e compartilhe. Um abraço, gente, e até o próximo vídeo.